Existiu. Vamos orar, irmãos. Nós vamos começar a nossa aula agora de apologética. Deus é bom. Vamos orar pela nossa irmã Maria, que está com resistência à luz. E para que o Senhor nos ajude nesse conhecimento. Pai eterno, santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Rei eterno, nós te damos glória, poder e honra. Teu nome, Pai, estende-se para tudo sempre, o Senhor reina pelos séculos dos séculos. Meu Deus, fica conosco, Pai, nos ajuda, meu Deus. Nos certifica, meu Deus amado, Senhor, para a tua glória. Ilumina nossa mente, Jesus. A saúde da irmã Maria, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa cada um dos seus filhos, Pai, para a tua glória. Em nome do Senhor. Amém. E glória a Deus. Vou compartilhar aqui, irmãos, minha tela. Ver se os irmãos estão vendo. Ok. Pronto. Tá vendo? Minha tela? Sim. É possível de vê-la? Aqui. Muito bem. Ok. Temos aqui um versículo muito famoso de toda a cristandade. 1 Pedro 3,5. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ou a razão da vossa fé. Glória ao nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos começando, irmãos, a matéria de apologética. Deixa eu pegar aqui. Limpar aqui. Pegar. Ai, Deus. Aqui, ó. Apologética. Calma aí, filho. Apologética. Apologética. Está aqui uma matéria, e se o Senhor permitir, e nós tivermos alunos, vai ser uma matéria que vai ser muito gasta no curso teológico, no curso médio teológico, apologética. O que é apologética? Apologética é o curso que nós estudamos sobre a defesa da fé. Defesa da fé, eu vou usar o termo que eu mais gosto. Defesa das razões da nossa fé. Porque nós vamos reforçar isso aqui, a fé não precisa ser defendida. A fé não precisa ser defendida. No termo, na essência da fé. Por que a fé não precisa ser defendida? Porque qualquer um que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo, é convencido dos seus pecados e pode ou não dizer sim à mensagem que ele recebe. Então a fé é inerente, a fé acontece de forma espiritual, mística, espontânea pelo Espírito Santo agindo no coração dos homens. Agora, por que eu creio? Por que eu creio? Tem um comentarista de política no YouTube, ele segue uma linha de um cristianismo assim, vamos dizer assim, um cristianismo, como é que eu digo? Ele diz que não é nem católico nem protestante. Ele segue uma linha do meio que eu não sei como ele segue. Mas ele tem alguns traços de um perfil de um cristão. E aí ele fala o seguinte, olha, eu me converti espiritualmente ouvindo o evangelho. Cara, ele conta que ele veio de família espírita, que ele cresceu sendo catequizado no espiritismo, leu todos os livros do espiritismo, e chegou a um ponto que ele sentiu um vazio, ouviu a mensagem de Cristo, alguém pregando e creu. Só que qual é o problema? Ele falou assim, eu fui convertido, minha alma se converteu a Cristo, se curvou a Cristo. Eu entendi que os meus pecados estavam perdoados.
Só que a minha mente começou a levantar uma série de indagações. Indagações. Ele falou que conseguiu ter paz na mente dele quando leu o Evangelho Puro e Simples de C.S. Lewis. Ele viu que nessa hora a mente dele foi convertida. E quando eu digo a mente, não é a vontade, né? A vontade é convertida. As questões que ele tinha acerca do cristianismo foram sanadas no cristianismo puro e simples. Então, aqui é a defesa das razões da nossa fé. Existem pessoas que vão morrer e vão para o céu cheio de dúvidas, porque a espiritualidade, a salvação não nos tira as dúvidas. A apologética vem para sanar essas dúvidas. Sobre a apologética, o que é? A apologética não é um momento para lacrar. Vou até pôr aqui para quem vê, apologética não é papo de Twitter. Gente do céu. Antes das redes sociais tomar conta, antes de a gente ter espaço no Twitter, Facebook, na minha adolescência, o ápice que você conseguia, Enos, irmã Kézia, era um vixe. Quando alguém te falava alguma coisa, tipo assim, cara, você tá barulhando muito. Aí alguém chegava assim, aí você fazia assim, quem? Você te perguntou. Conversa com a minha mão aí, Era coisa de adolescente, né? Tipo assim, aquela lacrada, aquela, né? E aí o Twitter veio, tem pessoas que falam ao vento, respondem ninguém e acham que porque, irmãos, acham que porque deu a primeira resposta, ou deu uma resposta que a plateia gostou, que foi um apologeta. Existem pessoas que nós vamos aprender isso, que naturalmente não conseguem não ter a última palavra. Todo mundo conhece alguém que não consegue ter a última palavra. Tipo assim, você chega para mim e fala assim, olha, Pastor Lucas, o senhor disse que Pedro voou. Pedro não voou. Não, mas é porque você entendeu errado. Eu disse que Pedro estava sobre as águas. Não, o senhor disse que Pedro voou. Tá, eu estou errado, mas tem que entender, tem pessoas que não conseguem não ter a última palavra. A pessoa não consegue aceitar não ter a última palavra. Nem que a última palavra, sim, nem que a última palavra seja no tom mais arrogante, você está certo. Ou, tá bom. Então, a apologética não é essa. Não é o momento de lacrar. Não é o momento de dar a melhor resposta, uma tirada. Não é uma tirada cristã. Apologética não é uma tirada cristã. Existem alguns memes na internet que a gente ri, mas aquilo é só para rir, não agrega. O que a apologética também não é? A apologética não é um momento de mostrar que sabe. Existem pessoas que leem alguma coisa e ficam procurando a oportunidade de jogar isso em algum momento. Por exemplo, eu li aqui contra os mormons. Então vou caçar aqui para mostrar que eu sei. Se eu encontro um mormon na minha vida. Não é o momento para mostrar que sabe. Não é o momento para mostrar que sabe. Porque normalmente essa vontade de mostrar que sabe é orgulho. É orgulho. E a apologética não é um momento para caçoar dos ignorantes. Irmãos, não é eu saber, já que eu tenho conhecimento, eu vou debochar de quem não sabe. Nós vemos pessoas que debocham um grau assim. Eu vejo muitos doutores no YouTube que, ao invés de eles tentar convencer o irmão que está no erro, o deboche faz aumentar a resistência. Então, nós não vamos lacrar, não é o momento para mostrar que sabe, nem caçoar dos ignorantes. Ok? Beleza. Apologética, irmãos, existe desde o começo. Por exemplo, a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, é quase que
um livro apologético. Quer ver um detalhe? Vamos lá. Um exemplo. Romanos. É uma apologia ou uma defesa da salvação, da fé verdadeira. 1 Coríntios, uma apologética a uma vida santa, contra a carnalidade. 2 Coríntios, apologética contra os falsos mestres. Gálatas, apologética contra a lei. Efésios, apologética a favor da salvação e dos mistérios de Deus, contra tantas doutrinas errôneas. Filipenses, uma apologética contra a tristeza. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, uma apologética acerca da volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, uma apologética contra os que morrem. Colossenses, uma apologética sobre Colossenses é uma apologética contra a guarda da lei e contra os gnosticistas. Timóteo, apologética para a defesa de um bom ministério. 2 Timóteo, mesma coisa. Uma apologética para uma eclesiologia saudável. Tito, uma apologética para os missionários. Filemão, uma apologética para os irmãos magoados. Tiago, uma apologética a favor do trabalho cristão. Hebreus, uma apologética contra a lei. Pedro, uma apologética acerca da volta de Cristo. 2 Pedro, uma apologética acerca de batalhar sobre a fé. 1, 2 e 3 Coríntios, apologética. 1, 2 e 3 João, apologética a favor de uma eclesiologia saudável contra o gnosticismo. Judas, uma apologética para batalhar, um livro bem apologético para a fé que nos foi dada. Então, quase todas as cartas têm um quê de fazer com que as pessoas não esqueçam a verdade. Não esqueçam a verdade. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui, ó. Nós vamos tomar esse versículo como base, porque ele nos dá todas as ferramentas que um bom apologeta tem que ter. Todas as ferramentas que um bom apologeta tem que ter. Ok? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, nos ensina da seguinte maneira. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Da esperança que há em vós. A vida de um cristão é responder e perguntar. Mas vamos lá por essa ordem aqui. Antes, irmãos, é o começo de tudo. Então aqui é o começo. Para começar, nós temos que fazer uma coisa. O quê? Para começar, nós precisamos santificar ao Senhor Deus em nossos corações. Isso aqui começa dizendo um fato. Tem que ter caráter. Tem que haver caráter. Um apologeta tem que ser uma pessoa de alto caráter. A santificação tem que ocorrer dentro do coração de um apologeta. Ele tem que ser santo. Para quê? Para que o apóstolo Paulo já nos exorta disso lá em 1 Timóteo, para que não caia nos enganos e envergonhe a causa de Cristo. Isso é uma referência aos novos na fé. Hoje, por exemplo, o ministério Ravi Zacarias está passando por uma série de problemas. Por quê? Ravi Zacarias é um grande apologeta indiano, naturalizado americano, mas que hoje eu digo, há pouco tempo, descobriu-se vários problemas com a sua vida. Ele tinha relacionamentos não cristãos, certo? A próprio ministério, a estrutura do ministério pediu desculpa, teve uma apuração própria, então ele tinha acompanhantes. E isso desmoraliza, isso reduz em muito o poder do argumento.
Porque o mundo sempre vai procurar uma causa para nos atacar. E se grandes apologetas, como ele, como outros, caem, isso faz com que os argumentos percam força. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas as pessoas normalmente relacionam argumentos com a pessoa. Irmãos, com a pessoa. Hoje está um pouco quente, deixa a gente meio desgastado. Então, um apologeta tem que ser, em primeiro lugar, crente, de verdade, temente ao Senhor, uma pessoa que ora, que congrega, que serve, que é pastoreado e pastoreia de maneira saudável. Tem que haver santificação. Por quê? Se não houver santificação, se não houver Deus no coração, como está dizendo, o fruto do Espírito não amadurece. E aqui nós vamos precisar de 2 frutos do Espírito para começar. E além de o fruto do Espírito não aparecer, as obras da carne aparecem. Por exemplo, um apologeta não pode ser alguém iracundo. O que é alguém iracundo? Que fica irado de maneira rápida. E aí, pastor, então eu vou ser um crente irado e não vou ser apologeta. Todo engano, pequeno engano. Por quê? Porque todo cristão tem a missão de defender as suas razões de fé. Todo cristão tem a capacidade de defender as razões da sua fé. Então, tem que ser crente. Eu prefiro, irmão, se for para ponderar, um cristão fervoroso, amante do Senhor, dedicado à obra de Deus, para defender a nossa fé, do que alguém com muita informação aqui e pouca vida, pouca santidade. Porque os argumentos são vazios, não tem o peso que só a glória de Jesus pode dar. Então a santificação é muito importante. Antes de pregar, santificar. Antes de cantar, santificar. Antes de servir, santificar. Na família, santificar. Santidade convém ao Senhor. Ok, irmãos? Então, o primeiro argumento é que o nosso apologeta deve ter um coração santo. Amém? Glória a Deus. Até aqui tranquilo? Segunda parte. Estais preparados. Vou pegar só essa parte. Estais preparados para responder. Muito bom. Um apologeta tem que estar preparado para responder ou perguntar. Aqui eu vou escrever preparo. Preparo. Ok? Muito bem. Irmãos, um apologeta, na verdade, um cristão, se a gente pegar assim, se você pegar todas as qualidades de um obreiro de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 3, você vê que ela está dissolvida nas epístolas para todos os crentes. Então, um apologeta, um cristão, tem que sempre estar preparado para responder. Esse preparo vem de 3 maneiras. Na verdade, eu vou colocar até 4 maneiras. Esse preparo vem de 4 maneiras. Como que eu me preparo para responder? Vamos lá, irmãos. Como eu me preparo para responder? 4 maneiras, me ajuda aí. Quais são? Enos e Kese. 4 maneiras de estar preparado, ou 4 ferramentas que me preparam para responder acerca da fé. Estudando, orando. Vamos lá. Estudando. E aqui eu vou colocar aqui estudando livros. Deixa eu pôr livros aqui. Estudando livros. Muito bom. Orando, que é importante. Só orando que a gente alcança a santidade que Jesus nos quer.
A Késia disse a Bíblia deve ser o primeiro de todo o preparo. A Bíblia. E a quarta questão? Quem me diz qual que é a quarta? Como que eu estou preparado para responder? Ouvindo? Ouvindo, muito bom. Ouvindo cai dentro de estudando. Como é que eu posso estar preparado? Vamos lá, fala aí, amor, para poder empatar. Jejum pode entrar dentro de oração. Vamos lá. Como é que eu estou preparado? Pelas experiências. Experiências. Irmãos, existem situações na nossa vida que a gente nunca pensaria nessa hipótese se ela não nos aparecesse. Então, por exemplo, a gente nunca pararia para pensar num assunto se ele não estivesse diante de nós. Então, as experiências nos fazem pensar, nos fazem buscar, nos fazem querer aprender mais para poder responder. Por exemplo, quando você conversa com um ateu acerca de umas questões, ele faz as suas preposições. Você teve aquela experiência, e agora? E agora você vai estudar, vai orar, para poder responder de maneira melhor aquilo. Às vezes, por exemplo, nos aparecem algumas heresias no caminho aí. E você fala assim, eu nunca estudaria acerca desse assunto se não me aparecesse. Então, as experiências são planos de Deus para que nós possamos responder acerca da fé. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a cultura de debates são muito forte, então tem a cultura de debates. E teve uma série de debates, assim, tipo um campeonato de debates, que eles fazem muito isso, que os ateus estavam toda hora ganhando. Na hora de decidir, o ateísmo estava ganhando. Até que um bispo da igreja anglicana foi convidado para poder responder. E ele usou o que nós chamamos de efeito graça. Assim, olha, efeito graça. Como assim efeito graça? Ele provou que tudo de bom que existe na vida moderna é oriundo, saiu da vida moderna, secular, saiu da igreja. Então ele veio retratando desde os hospitais, orfanatos e asilos até a política econômica saiu do evangelho. E o cara começou a ganhar os serviços. E como que isso chegou? Chegou porque as pessoas começaram a ver. Nossos argumentos estão fracos, ou fracos não, mas nossos argumentos não estão bem apresentados. Então a experiência nos faz. Ok? Irmãos, é claro que o Espírito Santo, e isso aqui é tudo obra do Espírito Santo, pode nos revelar, pode nos fazer ter respostas, pode nos fazer ter um conhecimento, além do que nos chegaria a nós naturalmente, mas é nossa responsabilidade se preparar para responder. Ok? Muito bem. Sobre isso aqui, se preparar para responder, uma vez eu ouvi um irmão comentando que ia haver um debate, eu acho que na Rússia ou na Europa, e o debate era: é possível crer em Deus olhando para as estrelas? É possível crer em Deus olhando para as estrelas? E aí um cientista ia falar que não, outro ia falar que sim, e eles teriam um tempo para eles poderem falarem, né? Apresentando a astrologia, astronomia, para chegar à conclusão de se era possível ou não. No dia do debate, o outro que ia dizer que é impossível crer em Deus olhando para as estrelas, faltou. E o pastor falou o seguinte, o pastor cientista falou assim: já que eu estou aqui, eu quero o tempo dele. Era tipo assim, meia hora para cada um, né? Você não veio, eu quero o tempo dele. Então eu não vou falar meia hora, agora eu vou falar 1 hora.
E ele explicou e mostrou a posição das estrelas, mostrou que é impossível que as estrelas tenham nascido num Big Bang, é impossível ter estrela mais nova, mas ele explicou. Preparo. Ele orou muito por esse evento, ele estudou muito por esse evento. No final, ele falou assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeira pergunta, vocês levantam a mão. Vocês acreditam que somando o conhecimento de todos vocês da sala, todo o conhecimento de vocês na sala, vocês têm 5% de todo o conhecimento do universo sobre astrologia? Vocês acreditam que vocês têm esse 5%? Aí o pessoal disse, não acreditamos. Então vocês confirmam que vocês acreditam que só tem 5% do conhecimento e que 95% vocês não têm. Sim, concordamos. Eu passo com você, eu também concordo com vocês. Ok, então vocês concordam comigo que vocês são ignorantes em 95% do conhecimento. Aí todo mundo, concordamos. Segunda pergunta para vocês. Alguns de vocês se declaram ateus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nesses 95% de conhecimento astronômico que não temos, existe a possibilidade de Deus estar nele? Perguntou. E os outros disseram, sim, existe. Então vocês não são ateus, vocês são agnósticos. Sobre a mesma questão, caso existisse uma vida eterna, e vocês morressem, vocês preferiam sumir ou viver eternamente? Morreu, acabou, ou ter uma vida de paz? Aí a maior parte falou, se existisse, nós queremos ter uma vida de paz. Então vocês se importam com o além. Então vocês disseram para mim que vocês não têm todo o conhecimento, que Deus pode estar no conhecimento que vocês não têm, e que vocês se importam com a vida após a morte. E aí ele pregou o evangelho. E ele pergunta assim, irmãos, aonde que eu achei essas perguntas? Em lugar nenhum. Naquele momento eu senti Deus me direcionando a perguntar, eu senti Deus me direcionando a indagá-los, e eu vi a obra do Senhor acontecendo por meio da pregação do Evangelho. E por que isso aconteceu? Porque ele estava disposto, porque ele estava orando, e porque ele estava preparado. Então, irmãos, é claro que o Espírito Santo nos revela grandes coisas, e ele pode revelar, mas eu sinto que a cada vez que a gente se aproxima dele, cada vez que a gente se aproxima da palavra, mais coisas ele tem a nos revelar. Então, para poder responder, deve-se estar preparado, estudando, orando, Bíblia e as experiências da coisa. Só que não adianta responder. Tem que responder com algumas restrições. Qual a restrição? Com mansidão. Com mansidão. O modo de responder é mansidão. Você já viu pessoas, gente, que são tão desagradáveis em responder as perguntas? São tão assim, desconfortáveis em responder. Não é manso, é iracundo, é grosseiro. Parece que está sempre querendo, assim, vencer, sei lá. Uma das coisas que o nome dele é Em Defesa de Cristo. Estou com o nome do irmão que escreveu Em Defesa de Cristo na cabeça. Ele disse que quando ele ainda não era cristão e estava fazendo suas pesquisas se Cristo existia ou não, ele encontrou com William Lane Craig. E ele disse que uma coisa que ele ficava impressionado com William Lane Craig, que é um dos maiores apologetas do nosso tempo, tem excelentes vídeos, eu até vou colocar um deles na atividade para vocês verem, é que ele sempre tinha uma qualidade de exaltar os debatedores dele. Então, assim, olha, eu me debatei com o doutor fulano de tal é extremamente expert em física, fulano de tal é altamente dedicado à família, ele ficava impressionado, que o cara entrava no debate contra o outro, ele defendendo Deus, o outro defendendo o ateísmo, e o cara sempre tinha algo para ressaltar dos seus adversários. O modo, a mansidão, nós temos que ser mansos.
Existem pessoas que ficam totalmente iradas quando alguém lhe pergunta alguma coisa. E aqui, irmãos, quando alguém te faz uma pergunta difícil, ou qualquer pergunta acerca da fé, se é um irmão que te pergunta, se é alguém de fora que te pergunta e você fica nervoso, isso retrata duas coisas. Coisa número 1, você precisa ser mais parecido com Cristo. Situação número 2, você é despreparado, ok? Nervosismo é sinal de quem está despreparado. Existe um argumento no debate que é o seguinte, existe uma frase no debate que é o seguinte, grita mais quem tem menos a dizer, grita mais quem tem menos a dizer, grita mais quem tem menos a dizer. É por isso que tem pessoas que falam assim, seu fundamentalista, você é um fundamentalista, você é pela religião, tal. Por que diz isso? É porque não tem mais argumento. Chegou no ponto que a pessoa não sabe o que dizer, e aí a parte para ofender ao humano. Calma aí, o ser humano. Só pegar um café aqui. Briana? Eu nada. Tá bom. Só uma pausa aqui, irmãos. Mano, tá passando. Então, irmãos, um cristão tem que ser manso em responder. Manso em responder. Apresentar mansidão ao falar. Mansidão ao falar. É uma coisa assim que eu sei que, por exemplo, o trato com muita gente acaba estressando. Mas é uma coisa que me incomoda com a maior parte das pessoas que estão em evidência. Eu acredito que eles são um pouco mansos. E eu vou citar 3 pessoas que eu admiro pelo conhecimento e não admiro pela mansidão. E eu falo assim, mansidão não é falar assim, mansinho. É que às vezes dá para ver que eles perdem o controle. Silas Malafaia, Anderson Silva e Iago Martins. São 3 que são excepcionais, mas de vez em quando dá para ver que a ira toma conta. E a mansidão vai embora. Aí às vezes ela vem em tom de deboche, às vezes ela vem em desprezo, às vezes vem em ofensa, certo? Então nós temos que ser mansos em responder. Irmão Enos, até aqui tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tá bom, irmão? Qualquer coisa a acrescentar aqui? Tranquilo para já. Ô, glória. Então vamos lá. Glória a Deus. Amém. Aqui, irmãos, outro fator, com temor. Esse temor aqui, existe uma restrição. Vamos lá. Além de eu ter um começo, um caráter, eu tenho que estar preparado, eu tenho essa restrição, eu tenho que responder com temor. Temor de quê? Esse temor aqui é temor a Deus, evidente, mas eu tenho que temer por 2 motivos, e um está linkado ao outro. Primeiro que eu tenho que responder sem pecar, e tenho que responder deixando a porta aberta. Fala, Enos. Esquece de fechar o microfone. Ah, tá. Eu tenho que deixar, irmão Enos, a porta aberta. Por que eu tenho que deixar a porta aberta? Existem pessoas que respondem muito bem. Primeiro, sem pecar. Eu não posso me ater a argumentos fraudulentos para conseguir vencer ou convencer alguém. Nós
não nos baseamos em mentiras. Nós não nos baseamos em engano. Certo? Opa, ficou pequeno demais. Nós nos baseamos na verdade, na palavra de Deus. Eu então tenho que responder sem pecar. Eu tenho que responder sem usar palavrão. Eu tenho que responder sem usar ofensa. Eu tenho que responder sem usar tons pejorativos. Por exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Para os irmãos verem como que Paulo estava nervoso. Eu chego assim, mas você não é estudado? Você não é estudado, Enzo? Isso é uma pergunta. Se alguém pegar essa minha palavra e olhar as palavras, sem olhar o meu tom, vai perceber claramente que eu não estou falando nada. Você não é estudado? Interrogação. Agora, o jeito que eu pergunto, fica falando assim, mas você fez o que na escola? Você não é estudado? Fica parecendo que eu estou diminuindo seu conhecimento. E mesmo que as minhas palavras não sejam manchadas, o meu tom, o meu jeito de dizer, mancha. Meu jeito de dizer, mancha. Ok? Por exemplo, duas coisas bem simples. Tem muitas pessoas aqui. Tem muitas pessoas aqui. É uma notícia boa. Tem gente demais nesse lugar. É uma notícia ruim. Nossa, tem gente demais aqui. Entendeu? Então, é uma notícia ruim. Então, irmãos, eu tenho que tomar cuidado para eu não pecar. Enquanto eu ensino, eu não posso pecar. Enquanto eu instruo, eu não posso pecar. Enquanto eu exorto, chamo a atenção, eu não posso pecar. Com temor de Deus. Segunda questão, deixando a porta aberta. Meu objetivo não é ganhar uma discussão. Meu objetivo não é ganhar um argumento. Meu objetivo não é lacrar. Meu objetivo é ganhar uma alma. Ganhar uma alma. Meu objetivo é ganhar uma alma. Esse é o meu objetivo. Que o Espírito Santo me use para convencer o pecador a ser salvo. Convencer o pecador a ser salvo. Esse é o motivo do temor. Então, eu tenho que, antes de tudo, ter um bom caráter, me preparar, ser sempre manso e temer. E temer. E temer. Eu, particularmente, às vezes tem algumas situações que me provocam, enquanto eu estou na sala de aula, e me provocam, sim, lançando perguntas difíceis, que quando eu não consigo responder de maneira sucinta e amorosa, de uma maneira sucinta e clara, isso aí é papo para muito tempo depois, eu dou uma jogada para falar depois, em algum momento adequado. Certo, irmãos? Para concluir, duas questões. Última questão. A qualquer que vos pedir. Aqui não pode haver restrição de pessoas. Nossa, irmãos, às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. E aqui, irmãos, eu não tenho que deduzir nada. Eu tenho que entender, eu tenho que julgar que todos estão perguntando para aprender. Mesmo que perguntem com más intenções. Toda vez que alguém jogava uma pergunta capciosa para Jesus, Jesus respondia aquela pergunta. Beleza? Respondia a pergunta. A única vez que o Senhor não respondeu a pergunta foi quando ele levantou uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta fez com que os fariseus pensassem, o batismo de João, ele é dos homens ou de Deus? Pronto, eu vou responder. Mas primeiro me responde. Então o Senhor pôs eles para pensar. Eu tenho que responder ao incrédulo, ao que faz artes místicas, ao ateu, ao que bebe, ao que trai esposa, o crente desviado. Eu tenho que responder quem me machucou, eu tenho que responder quem fala mal de mim, eu tenho que responder a pessoa que quer aproveitar do evangelho. Eu tenho que responder a qualquer um que pedir. Eu tenho que responder. Eu não posso fazer acepção de pessoas naqueles que perguntam. Dificilmente as pessoas perguntam sem querer saber alguma coisa. Até a maldade
é transformado em bem pelo Espírito Santo de Deus. Então, qualquer um que pedir, eu tenho que responder. E tem que responder, irmãos, de novo, com temor e mansidão. Com temor e mansidão. Certo, meus amados irmãos? Qualquer um que pedir. Às vezes a gente está do lado da pessoa e a gente acha que a pessoa... E na verdade tem alguns que já deveriam saber. A pessoa não sabe. Meu Deus, 30 anos na igreja e não sabe? Não sabe, então vou te responder. Vou te responder. Mas a pessoa me perguntou, me humilhando, pastor. Responde, porque é com temor e mansidão. E responder o quê? A qualquer um que pedir. E é por isso que eu digo que não dá para defender a fé, irmãos. A razão. Por que você crê? Da esperança que é em vós. Por que você crê? Mas, se existem tantas religiões no mundo, por que o cristianismo é verdadeiro? Como acreditar num Deus se eu não vejo? Existem razões para a nossa fé. C.S. Lewis sempre dizia que a razão está a favor do cristianismo. Fizeram uma dicotomia, irmãos. Essa dicotomia foi feita por dois grupos. Pelo mundo e pelos crentes preguiçosos. Certo? Pelo mundo, pelo crente preguiçoso. Porque uma coisa é fé e outra é razão. Tem um hino, irmãos, que eu não gosto. Que é um hino assim, que diz... como escolher entre a fé e a razão. Em nenhum momento o Novo Testamento nos faz para botar a luta contra a fé e a razão. Fé e razão não lutam. O que luta em nós é o quê? O velho e o novo homem. A carnalidade e a imortalidade. A vontade de Cristo e a nossa vontade. Essas lutam. Mas fé e razão não lutam. Porque nós, como salvos, temos a mente de Cristo. A nossa razão é transformada, o nosso culto é racional, até a nossa ansiedade deve ser racionalizada em oração. Então, meus amados, nós temos que estar preparados para dizer por que eu creio. Por que eu creio? Eu creio porque existem... por que você crê que foi Deus que criou o universo? Eu creio que foi Deus que criou o universo porque tempo, espaço e energia foram criados junto com o universo. Então nós precisamos de um ser que não tenha tempo, que não tenha espaço e que tenha energia própria. Antes do universo. De todos os livros sagrados, o único que se encaixa nessa descrição é o Deus bíblico. Porque todo o universo é criado dele alguma coisa, de alguma coisa é criado. Então, pronto. Ok. Essas são minhas razões para crer. E às vezes, irmãos, existe um fato, que esse fato a gente encara nos cristãos que não querem crescer, encaramos nas seitas, encaramos nas heresias, que não é o problema da razão. A razão se vence no argumento, mas o argumento não vale nada. É o poder da vontade. E a vontade está intrinsecamente ligada ao velho Adão. É por isso que tudo que a gente for responder, falar, ensinar, tem que ser debaixo de oração, para que a razão fique em paz e a vontade seja vencida pelo poder do nome de Jesus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Ficou claro? Ficou claro, Enzo? Amém. Por exemplo, o William Lane Craig, num debate contra o Richard Dawkins, que é um dos maiores ateus do mundo, ele disse: se eu provasse para você com todas as razões que Deus existe, você creria? E a resposta dele é: não, eu não creria. Não creria. Por quê? Porque nós estamos numa questão de vontade. E aí, crer em Deus resulta que eu sou pequeno, que eu sou criado, que eu sou limitado, que eu não tenho domínio sobre tudo. Meu orgulho, ele é esmagado. Só pela existência de um Deus, meu orgulho é esmagado. Só para saber que vou viver, se Deus me permitir, meus 140 anos, aleluia, e esses meus 140 anos não serão nada perto da eternidade de Deus.
Eu posso construir castelos, muros, fortalezas, grandes empresas, que não é nada, Deus criou tudo. Então, a existência de um Senhor, sobretudo, já me faz abaixar. E eu tenho que dar razões porque eu creio. Dar razões porque eu creio. Então, irmãos, isso aqui resume, biblicamente, uma verdadeira apologética. Biblicamente, resume. Na próxima aula, nós vamos ver alguns casos de apologética no Novo Testamento. E vamos abrir para vocês apresentarem dúvidas. Como pregar para fulano? Como pregar para ciclano? O que dizer? Certo? E amém? Nós vamos seguir esse caminho. Há alguma dúvida, meus amados irmãos, até agora? Não. Tem? Fala, Bri. É? Você tem? É. E aí, irmãos, o que acontece? Lá no vídeo, nos vídeos, tem vídeos contra vários tipos de heresias comuns da nossa época. O que é uma seita? O que não é uma seita? O que são doutrinas principais e não principais? Certo? Isso aqui é muito importante para nós, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Se não houver dúvidas, comentários, nós devemos orar e agradecer a Deus pela aula de hoje. Hebreus disse amém. Amém? E aí, irmãos, só um comentário aqui. Nós temos que usar a apologética contra nós, tá? Então, por exemplo, eu sou um bom esposo, vou olhar na Bíblia. Eu sou uma boa esposa, vou olhar na Bíblia. Eu sou um bom filho, eu vou olhar na Bíblia. Eu sou um bom pai, eu vou olhar na Bíblia. Eu estou pastoreando, eu vou olhar na Bíblia. Tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. Para que o velho Adão não me vença. Eu prego para esse velho Adão, para que a cada dia ele seja mais cristão, se isso é possível. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai eterno, glória te damos, meu Pai, por essa aula. Senhor, meu Deus, são muitos desafios, Pai. O mundo tem sempre perguntas, dúvidas, indagações. Mas nós sabemos que o Senhor tem a resposta, Pai. Meu Deus, nossa vida está em Ti, Senhor. O Senhor tem o poder de todas as coisas. Me ajuda a ser uma apologeta fiel. Ajuda a Kézia a ser uma apologeta fiel. Ajuda o Eno a ser uma apologeta fiel. Ajuda os santos a ser apologetas fiéis para a Tua glória. Abençoa cada um dos filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Vou encerrar a gravação aqui. Em nome de Jesus. Calma aí. Parar a gravação.